Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física do terceiro ano. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de corrente elétrica, ok? Vamos para a nossa aula. Temos aqui o nosso roteiro, conteúdo, intensidade da corrente elétrica. Hoje nós vamos aprender como determinar qual a intensidade da corrente elétrica. Material, vídeo, livro didático, página 83. Atividades, leitura do livro, assistir o vídeo e eu vou estar deixando alguns exemplos para vocês resolverem, ok? A intensidade da corrente elétrica, o que será ela? Coloquei aqui que ela vai ser representada por uma letra I. Ela é definida pela quantidade de carga elétrica que passa por um fio condutor por unidade de tempo. Basicamente, a intensidade da corrente elétrica vai ser medir qual é a quantidade de corrente que passa por aquele fio condutor que nós ligamos na bateria. Vocês estão lembrados? Como é que eu faço para existir corrente elétrica? Em um condutor eletrizado, os elétrons estão todos se movimentando de forma desordenada, que a gente viu. Quando eu ligo uma bateria, a partir desse momento, esses elétrons vão se movimentar para qual polo? Para o polo positivo. Esse sentido é o sentido real, o sentido convencional é o inverso, né? O sentido convencional da corrente elétrica vai se movimentar para o polo negativo. Pois bem, a intensidade da corrente elétrica é exatamente realizar esse cálculo de, da quantidade de carga que vai passar por esse fio em um determinado tempo, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Temos a nossa fórmula. I é igual a delta Q sobre delta T. Simples assim, gente, uma fórmula bem simples. O que vai ser o nosso I? O valor do I vai ser a intensidade da corrente elétrica. Olha só a unidade, é em amperes. Creio que vocês já viram isso aqui em algum aparelho eletrônico, viram falar de alguma maneira, amperes. Ele é representado pela letra A. O ΔQ vai ser a quantidade de carga. A unidade de medida é o C que a gente já está acostumado, né? Que é o nosso velho e bom Coulomb, do Charles Augustin de Coulomb, ok? E o ΔT vai ser a variação do tempo. Esse tempo, pessoal, é importante. Ele sempre deverá ser em segundos, ok? Vamos ver como isso funciona no exemplo. Exemplo 1 diz o seguinte: pela seção reta de um condutor de eletricidade passam 12 coulombs, 12 coulombs a cada minuto, ou seja, a cada 60 segundos. Já coloquei aqui em segundos, né? Porque um minuto tem 60 segundos. Determine a intensidade da corrente elétrica nesse condutor. Eu já estou percebendo o que, pessoal? Que essa questão quer que eu determine o valor do I na nossa fórmula. Vamos retirar os dados da questão. Eu não sei quem é o I, ó, já coloquei aqui, pontinho de interrogação, como sempre. Quem vai ser o nosso ΔQ? A questão diz que passam 12 coulombs, então é o 12. O tempo, lembrando, como tem 100 segundos, eu vou colocar aqui em 60 segundos, porque a questão me diz que é a cada minuto, mais um minuto é porque tem 60 segundos. Nossa fórmulazinha aqui, I é igual a ΔQ sobre ΔT. Vamos substituir. O valor de I vai ser igual. Quem é o ΔQ? É o 12. Quem é o ΔT? É o 60. Poxa, professor, é muito simples. Eu só vou dividir 12 por 60, isso mesmo. Quando você dividir 12 por 60, eu vou encontrar o valor de quem? O valor de I. Façam essa divisão. Fizeram? E encontraram quanto? 0,2. 0,2 o quê, gente?
amperes. Logo, a intensidade da corrente elétrica que passa por esse condutor é 0,2 amperes, ou amperes, né? Tanto faz. A pronúncia não vai importar muito. O importante é eu colocar o azinho aqui, ó. Observaram como foi simples? Sei quem é o Q, sei quem é o T, é só eu dividir que eu encontro o valor da intensidade da corrente elétrica, ok? Vamos aqui para outro exemplo. O exemplo 2 ele diz o seguinte: um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante de 10 amperes. Observem, o amperes ele vai ser quem? O valor da intensidade da corrente elétrica, vai ser o valor de quem? Do I. Determine a carga elétrica. Observem que agora a questão está me pedindo quem? O delta Q, que atravessa esse fio condutor em 20 segundos, ok? Observem agora. A questão ela me disse qual é a corrente elétrica, que nesse caso é contínua e constante, né? Ou seja, ela me diz quem é o valor de I, que é 10. E me diz quem é o tempo, é 20. Vamos determinar quem? O delta Q, ok? Vamos retirar os dados. O valor do I, né, da intensidade da corrente elétrica, é 10 amperes. O delta Q nós não sabemos, coloquei aqui um pontinho de interrogação. E o delta T é 20 segundos, ok? E agora, gente, o que é que vocês acham? Vamos utilizar o que, como para resolver essa questão? Nossa fórmula, a mesma. I é igual a delta Q sobre delta T. O que é que vai mudar? No exemplo 1, nós calculamos o valor de I. Nesse agora, vamos calcular quem? O delta Q. Substituindo os dados, o valor do I é 10, coloquei aqui, é igual, delta Q nós não sabemos, o delta T é 20. Eu tenho agora, 10 é igual a delta Q sobre 20, ou seja, eu tenho igualdade entre duas razões, onde eu tenho que fazer meio pelos extremos. Como eu não tenho nada aqui debaixo do 10, eu vou ter o 1, né? Delta Q vezes 1 é o próprio delta Q. 10 vezes 20 eu tenho 200. 200 o quê, gente? Coulomb, né? Porque a carga é em Coulomb. Ou seja, a carga elétrica que atravessa esse fio é de 200 Coulomb. Observem que nesse caso agora, ainda foi mais simples. Eu só multipliquei quem? 10 vezes 20. Ou seja, através dessa fórmula, eu posso calcular quem? O I, ou eu posso calcular o delta Q. Ou poderia ainda calcular o delta T, mas eu creio que não vai aparecer nos exemplos, ok? Assim, nós utilizamos no exemplo 1, calculamos o valor do I, no exemplo 2, calculamos o valor do delta Q. A aula de hoje era para isso, para a gente entender o que é a intensidade da corrente elétrica. A intensidade é exatamente a quantidade de carga que passa por um fio num certo intervalo de tempo. E entendemos como efetuar o cálculo através da nossa fórmula. Se não entenderam, se restou alguma dúvida, assista novamente o vídeo, façam anotações, é muito importante para a resolução da atividade, ok? Deixei lá uma pequena atividade com 2 exemplos parecidos com este que a gente resolveu. Entrem lá, vejam as instruções e façam a atividade. A aula de hoje é apenas para isso, pessoal. Vamos em frente, vamos continuar na nossa caminhada, que vai dar tudo certo, ok? Bons estudos a todos e até a próxima.